Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 24 de novembro. O clima entre Léo, Samuel e Marlon segue cada vez mais carregado, como se todos estivessem presos a um tabuleiro emocional no qual ninguém consegue prever o próximo movimento. A tensão começa logo quando Samuel, tomado por insegurança e mágoas acumuladas, interpreta a aproximação de Léo e Marlon como um retorno definitivo entre os dois. Essa ideia o corrói aos poucos, e a briga que presencia apenas confirma, para ele, tudo o que mais temia. A frustração engole devagar, e é justamente Sofia quem sente o impacto imediato. A menina, que já vinha observando o afastamento afetivo entre os adultos que ama, desaba em tristeza ao ver Léo e Samuel discutindo com vozes alteradas e olhares pesados. A briga não é só sobre ciúmes, é sobre tudo que ficou mal resolvido, sobre mágoas antigas e sobre as pressões que cada um carrega. Sofia vai para o quarto, quieta, balançando os pés, sem entender por que os adultos complicam tanto as coisas. Léo tenta acalmá-la, mas a pequena sente o peso do clima. Enquanto isso, Cami surge como uma espécie de refúgio emocional para Léo. Ela percebe o quanto a amiga está angustiada e a acolhe com sinceridade, ouvindo cada palavra sobre o jeito duro como Samuel reagiu ao envolvimento com Marlon. Cami, sempre sensível, lembra Léo de que Samuel está vivendo um processo emocional turbulento e que a situação é mais profunda do que apenas ciúmes. Essa conversa, apesar de dolorosa, ajuda Léo a respirar um pouco, mesmo que tudo ainda pareça fora do lugar. Samuel, por sua vez, busca apoio onde pode. Rosa, com sua maneira sempre prática e acolhedora, o escuta desabafar. Ela não dá respostas prontas, mas o faz refletir sobre o que realmente está sentindo e por que sua reação acabou ferindo Léo e Sofia. Rosa pergunta se ele está lutando pelo que sente ou apenas reagindo por orgulho. Essas palavras ficam ecoando na cabeça dele. Enquanto isso, o mundo continua girando para os outros. Alan vive sua própria transformação. Ele é batizado, envolvido por uma atmosfera de renovação e novas escolhas. Marlon comparece, mas o coração do policial está em turbilhão. Ele encontra Enoque mais tarde e abre uma ferida íntima que vinha escondendo até ali, não saber mais se deseja continuar sendo policial. Depois de tantas perdas, culpas e conflitos internos, ele sente o peso do fardo profissional esmagando sua saúde emocional. O desabafo com Enoque é sincero e profundo, como se finalmente tirasse uma armadura que usou por tempo demais. Samuel, tentando não se afundar ainda mais no próprio drama, decide sair com Davi e Bárbara. A intenção é distrair a mente, espairecer, respirar longe do caos emocional que o cerca. Mesmo assim, a sombra de Léo e Marlon o acompanha onde quer que vá. Do outro lado, Filipa continua sua trajetória de desconfiança e investigação silenciosa. Ela se aproxima de Jaques, tentando arrancar dele alguma reação que ajude a desvendar o que realmente aconteceu com Ricardo. Mas a resposta que encontra é muito mais intensa do que previa. Jaques reage de maneira brusca, violenta em energia, como se alguém tivesse tocado no centro de um segredo que ele quer esconder a qualquer custo. Filipa sente um calafrio subir pela espinha, não pelo que ele disse, mas pelo que ele tentou disfarçar. Jaques, no entanto, se mostra hábil em jogar em várias frentes. Ele presenteia Nina com um cartão de crédito, um gesto aparentemente generoso, mas que carrega aquela assinatura manipuladora que todos ao redor já aprenderam a reconhecer. O presente não é afeto, é controle disfarçado de gentileza. Enquanto isso, Marlon, cada vez mais emocionalmente desnorteado, vai se aproximando de Léo de forma sincera e profunda. Ele se declara para ela de novo, com honestidade crua, sem atalhos. Diz que não quer esconder nada e que sente algo verdadeiro, que o atravessa de um jeito que ele não consegue controlar. Léo é tomada por um turbilhão interno. Ela também sente algo, mas a situação com Samuel a atormenta, assim como o medo de ferir quem ama. A conversa não traz respostas, mas cria uma nova camada de conexão entre os dois. Cami, sempre observadora, percebe esse movimento emocional de todos os envolvidos e alerta Léo sobre o estado de Samuel. Ela reforça que ele está fragilizado, magoado e repleto de inseguranças que o fazem reagir sem pensar. Alertar Léo não é um aviso, mas um gesto de cuidado. Ela quer evitar que mais corações se machuquem nesse conjunto confuso de afetos cruzados. Enquanto Léo tenta pensar em como administrar tantas emoções conflitando ao mesmo tempo, Nina toma uma decisão impensada e perigosa. Engole um dos comprimidos que Jaques havia comprado para Filipa.
A atitude impulsiva surge em meio ao caos emocional e abre espaço para consequências imprevisíveis. A forma como Jacques distribui manipulações pelos cantos, atingindo diferentes pessoas em momentos vulneráveis, vai se tornando mais nítida à medida que os capítulos avançam. Philippa, ainda tateando no escuro para encontrar a verdade sobre Ricardo e sobre o passado com Abel, segue firme em seu plano para desmascarar Jacques. Cada conversa, cada pergunta, cada olhar calculado faz parte dessa estratégia que ela e Danilo vêm construindo em silêncio. Ela sabe que está brincando com fogo, mas também sabe que precisa ir até o fim. Enquanto tudo isso se desenrola, Léo vive seu próprio paradoxo. O beijo com Marlon mexeu profundamente com ela. A forma sincera como ele se abre, como a olha, como a segura, tudo isso faz parte de algo muito verdadeiro. Mas a lembrança de Samuel, de Sofia e de tudo que já construíram em conjunto provoca nela uma dor que não sabe como administrar. Marlon percebe a hesitação de Léo, mas não a pressiona. Ele entende sua complexidade, talvez até melhor do que ela mesma. No meio desse turbilhão, Sofia segue como o fio mais sensível dessa trama. Sua preocupação com os adultos a consome, mas também a aproxima de conversas importantes. Ela escuta fragmentos, tenta juntar peças e se esforça para lidar com um mundo que ainda não sabe decifrar completamente. A menina sente falta de calma, de estabilidade, e é exatamente isso que a confusão entre Léo, Samuel e Marlon ameaça retirar dela. Marlon, emocionalmente exausto, vai aos poucos entendendo que sua saúde mental precisa ser prioridade. Ele passa a observar suas próprias reações, a avaliar tudo o que enfrentou, as perdas, as pressões e os medos que acumulou. Ele começa a aceitar que precisa de ajuda e que não pode mais esconder o peso que carrega. Esse movimento, embora difícil, é um passo importante para o futuro dele, e algo que também mexe com Léo, que admira sua coragem. Enquanto isso, a tensão entre Samuel e Léo se arrasta, cada vez mais profunda. Ele acredita que ela se afastou para reatar com Marlon, e essa convicção o faz agir com frieza e ferir sem querer. Mas quando se olha no espelho emocional, percebe que sua reação não veio apenas do ciúme, veio da dor e do medo de perder uma das pessoas que mais ama. No fim, todos parecem estar atravessando suas próprias tempestades. Léo tentando equilibrar emoção e razão, Samuel enfrentando inseguranças antigas, Marlon encarando sua saúde mental, Philippa desvendando segredos sombrios, Nina caindo em riscos inesperados, e Sofia absorvendo o impacto silencioso das escolhas dos adultos. E assim, com cada peça se movendo no tabuleiro, a história segue adiante, cheia de tensões, descobertas, dores e honestidades que começam a vir à tona de maneiras cada vez mais intensas. Terça-feira, 25 de novembro. Amanhã na mansão começa com um silêncio estranho, daqueles que parecem anunciar que algo está prestes a explodir. Philippa, atenta a cada detalhe desde que Nina tomou um dos comprimidos adulterados comprados por Jacques, está inquieta. Ela observa a jovem com olhos minuciosos, tentando perceber qualquer sinal de alteração. A maneira como Nina pisca mais devagar, como respira mais fundo e parece desconectada da própria casa deixa Philippa em alerta máximo. É então que, com firmeza e delicadeza, ela pede que Nina permaneça ali, dentro de casa, para que possa acompanhar de perto os efeitos do medicamento. Ela tenta não parecer alarmada, mas o nervosismo escapa nas entrelinhas. Philippa sabe que está lidando com algo grave, e que Jacques pode ter ido ainda mais longe do que imaginava. Enquanto isso, Léo enfrenta sua própria tempestade. Com o coração na mão, ela se aproxima de Samuel na esperança de começar uma conversa que, em sua cabeça, poderia ajudar a esclarecer mal-entendidos e curar feridas. Mas não é isso que acontece. Samuel, magoado e tomado por um sentimento confuso de rejeição e ciúme, reage com hostilidade. O tom é seco, defensivo, cheio de palavras que mais machucam do que explicam. Léo sente o golpe como se tivesse levado um soco no peito. Ela tenta respirar, tenta não entrar no mesmo ciclo, tenta manter a calma, mas não há espaço. Samuel está completamente fechado para o diálogo. Do outro lado da casa, Nina finalmente sucumbe aos efeitos dos remédios adulterados. Seu corpo parece desligar aos poucos, como se uma névoa pesada tomasse conta de seus sentidos. Ela adormece profundamente, e isso acende em Philippa o alerta definitivo. Agora ela tem provas, tem evidência de que há algo errado, e decide que não pode esperar mais. Sem hesitar, ela vai até Jacques. A conversa explode num confronto direto. Philippa o encara com uma mistura de indignação e coragem, exigindo explicações sobre os comprimidos adulterados. Jacques, pego de surpresa, tenta manter a frieza, se defendendo com ameaças veladas e frases manipuladoras. Mas Philippa não recua.
Ela sabe que está em um território perigoso, mas também sabe que, se não enfrentar Jacques agora, as consequências poderão ser ainda piores. Enquanto essa tensão cresce, Léo segue tentando desfazer nós espalhados por todos os lados. Preocupada com o impacto do vídeo de Samuel viralizando, ela procura Bárbara. O objetivo é claro: pedir que a lutadora retire o conteúdo das redes. Bárbara, apesar de estar envolvida com Davi e carregando suas próprias emoções, entende a urgência do pedido. Léo sabe que a exposição só aumenta o sofrimento de Samuel, que já está emocionalmente fragilizado. Antes de se afastar, Léo também alerta Davi sobre Bárbara. Há uma preocupação legítima ali, uma tentativa de evitar que ele se envolva numa confusão desnecessária. Mas o destino, como sempre, tem seus próprios planos. Bárbara decide ir além da conversa e beija Davi, abrindo mais uma trilha de emoções complexas. Enquanto isso, Jussara segue como a voz dissonante das situações familiares. Ao receber o convite para o noivado de Cami e Ryan, ela reage com desdém. Não é uma recusa aberta, mas seu tom demonstra claramente sua falta de entusiasmo, talvez mistura de preocupação, talvez resistência em aceitar as mudanças rápidas na vida do filho. Marlon, atento ao comportamento dela e determinado a reerguer sua própria vida, tenta tranquilizá-la. Ele garante a Jussara que retomou seu sonho, ser um policial correto e, ao mesmo tempo, um lutador campeão. A convicção em suas palavras, uma espécie de chama acesa por dentro, algo que Jussara percebe, mas que ainda observa com cautela. Durante isso, uma nova peça entra em movimento. Danilo, sempre presente quando as sombras de Jacques ganham força, ajuda o empresário a despistar Patrícia. É um jogo de manipulação calculada, movido por interesses que Filipa ainda tenta decifrar. Jacques, com a ajudinha de Danilo, consegue escapar de mais uma encrenca que ameaçava seu castelo particular. Nina desperta algum tempo depois, ainda meio zonza, sem entender o que aconteceu. Filipa se aproxima rapidamente, com uma mistura de alívio e urgência. Ela não perde tempo, afirma que as duas precisam deixar a mansão. O tom de Filipa é categórico, não há espaço para discussão. Ela sabe que, ficando ali, Nina corre perigo real, e sabe também que Jacques percebeu que ela está cada vez mais próxima de descobrir a verdade. É o tipo de momento que exige ação imediata. Enquanto esse capítulo se desenrola, Samuel segue uma jornada completamente diferente. Ele decide visitar o abrigo onde foi interno quando criança. A ida ao lugar mexe profundamente com ele. Memórias antigas que estavam adormecidas começam a emergir, algumas dolorosas, outras cheias de significados. No abrigo, ele conhece Jailson, um dos internos atuais. A conversa entre os dois é carregada de reconhecimento, de história compartilhada, de empatia genuína. Samuel, enxergando no menino uma versão mais jovem de si mesmo, faz um impacto que ele não esperava. Há algo ali que o toca de maneira profunda. Talvez uma lembrança de quem ele foi, talvez um chamado para quem ele ainda pode ser. Enquanto isso, no hospital, uma luta silenciosa dá seus primeiros sinais de vitória. Ricardo começa a sair do coma. Seus dedos se movem, seus olhos reagem à luz, pequenos gestos que mudam completamente o clima ao redor da cama. Tânia, que vinha acompanhando cada dia com esperança sufocada, não contém a emoção. As lágrimas brotam naturalmente, carregadas de alívio, de medo, de saudade. Ela segura a mão dele e sente a vida pulsando de volta. É uma cena que mistura alegria com um terror silencioso, pois o despertar de Ricardo pode significar o desvendamento de verdades que muitos estão tentando esconder. Nesse meio tempo, a rotatividade emocional continua circulando pelos personagens como um vento que não para. Filipa tenta cuidar de Nina ao mesmo tempo em que carrega nos ombros a responsabilidade de desmascarar Jacques. Léo tenta gerenciar as fraturas emocionais entre ela, Samuel e Marlon, sem ferir Sofia no processo. Samuel revisita suas raízes e tenta encontrar respostas dentro do próprio passado. Marlon luta para manter equilíbrio entre sua saúde emocional, sua carreira e seus afetos. Jacques, sentindo as paredes se estreitarem, age com agressividade silenciosa, manipulando quem pode para manter controle. E enquanto tudo se movimenta, Tânia segura Ricardo numa esperança frágil, consciente de que a verdade está prestes a emergir. É como se todas as linhas dessa história estivessem se cruzando ao mesmo tempo, formando um nó emocional impossível de ignorar. Cada escolha, cada gesto, cada confrontação alimenta o próximo capítulo dessa trama intensa, em que todos caminham sobre terrenos instáveis, tentando adivinhar os próximos passos enquanto carregam seus próprios segredos, suas dores e seus medos. O clima segue carregado, pulsante e cheio de reviravoltas emocionais, exatamente como as peças desse quebra-cabeça vêm anunciando.
Quarta-feira, 26 de novembro. A notícia de que Ricardo talvez esteja entrando em recuperação começa a se espalhar de maneira silenciosa, quase clandestina. Agripino, cuidadoso e sempre atento aos sinais do hospital, confirma para Tânia que o quadro indica uma possível melhora. Ele não promete nada, apenas relata o que viu, com seu jeito contido. Mas para Tânia, que vinha segurando o mundo nas costas, essa pequena informação funciona como um sopro de ar depois de tanto sufoco. O rosto dela treme de emoção contida, e o coração dá um salto quase doloroso. Se Ricardo voltar a si, tudo pode mudar, para o bem ou para o caos. Enquanto isso, longe dali, Ivy toma uma decisão definitiva. Com convicção, ela conta a Peter que vai se mudar de cidade. A novidade afeta o rapaz. Ele fica dividido entre apoiar a amiga e lidar com o impacto de sua saída brusca. Mas Ivy, firme, explica que precisa respirar novos ares, reconstruir sua vida em outro lugar. É um fechamento silencioso, mas necessário, e Peter tenta engolir o nó na garganta. Em outro canto da história, Philippa e Nina começam uma nova fase. Mudam-se para perto de Pan, tornando-se suas vizinhas. A mudança é carregada daquela mistura de alívio com luto. Alívio por saírem da mansão e escaparem da manipulação de Jacques. Luto por tudo que perderam ali. Philippa está cansada, mas determinada. Nina, por sua vez, tenta reorganizar a própria cabeça após tudo o que viveu. A proximidade com Pan representa uma rede de apoio importante, um ponto de estabilidade no meio de tantas tempestades. Jacques, claro, não aceita essa distância tão facilmente. Quando vê Philippa ignorá-lo com frieza, ele reage como alguém que está perdendo o controle de algo que acreditava possuir. A indiferença dela o fere mais do que qualquer confronto. Ele tenta se aproximar, tenta retomar o jogo emocional que sempre funcionou, mas Philippa passa por ele como se fosse um móvel antigo da casa. Essa rejeição o irrita profundamente. Danilo também tenta contato com Nina, mas recebe a resposta que vinha evitando ouvir. Ela e Philippa querem distância dele. Nina não usa meias palavras. Não há espaço para manipulação, dúvida ou desculpas frágeis. Ela coloca tudo de forma direta, com o coração ferido, mas com clareza. Danilo fica sem reação, acostumado a girar nas entrelinhas, agora precisa lidar com a verdade nua e crua. Enquanto isso, Samuel atravessa uma fase sombria. Tomado por mágoas, pelo rompimento com Léo e pela confusão interna que não sabe processar, ele bebe demais. O álcool vira um atalho perigoso, empurrando para uma briga daquelas que explodem sem planejamento. O clima pesa, a confusão se instala, e a imagem de Samuel se deteriora aos olhos de quem presencia a cena. Quando Vivian fica sabendo, se irrita profundamente. Para ela, Samuel está se autodestruindo, e levando consigo a responsabilidade de quem acredita nele. Na mansão, Jacques usa suas artimanhas habituais para continuar cercando as pessoas ao redor. Ele se aproxima de Rosa, com sua voz calculada, e revela que solicitou uma nova audiência sobre sua curatela. A informação deixa Rosa surpresa e apreensiva. Jacques, sempre manipulador, tenta plantar sementes de boa-fé, como se estivesse lutando por justiça, quando na verdade está apenas tentando reconquistar poder. E é justamente nesse jogo de sombras que Mauro entra com uma nova peça. Ele comenta com Jacques sobre a suposta enfermeira que estava acompanhando Ricardo no hospital. As suspeitas aumentam, as pontas parecem se ligar, e Tânia, que está ao alcance das palavras, ouve tudo. O coração dela acelera. Ela sabe que está na mira, e que precisará agir com cautela para não ser descoberta antes do tempo. Todos ao redor começam a estranhar o comportamento de Samuel. Ele está diferente, distante, irritadiço, como se carregasse o peso de múltiplas culpas. Pessoas próximas observam em silêncio, tentando entender de onde vem essa angústia crescente. O rompimento com Léo, a pressão emocional, a guarda de Sofia, o passado que voltou a bater na porta. Tudo isso tornou Samuel uma versão distorcida de si mesmo. Philippa, decidida a fechar o último capítulo de sua vida na mansão, volta para buscar seus pertences. Ela quer apenas recolher suas coisas, seguir em frente, deixar aquele ambiente tóxico para trás. Mas Jacques, percebendo o avanço de sua independência, não pretende facilitar. Quando Philippa está prestes a sair do quarto, ele bloqueia a porta. O gesto não é agressivo no sentido físico, mas é profundamente ameaçador. O clima fecha de imediato. O quarto, antes espaço de rotina, vira uma jaula. Philippa sente o coração disparar, mas também sente algo novo, firmeza. Ela não está mais sob o domínio psicológico de Jacques. E ele percebe isso, talvez por isso insista tanto.
Para ele, perder Filipa significa perder o controle que ainda acredita ter sobre a casa, sobre a narrativa, sobre o passado que tenta esconder. Do lado de fora, Nina está aflita. Saber que Filipa voltou à mansão e não ter notícias a consome de nervoso. Ela tenta se manter calma, mas o instinto grita que algo não está certo. Ao mesmo tempo, Tânia vive seu próprio torvelinho emocional, equilibrando a vigilância sobre Ricardo com medo de ser descoberta por Jaques. Filipa tentando se livrar do cerco, Samuel se perdendo no álcool e na raiva, Jaques movendo-se como uma serpente, Nina tentando proteger quem ama. Todos esses fios vão se entrelaçando, puxando-os aos outros em tensão crescente. Enquanto isso, a mudança de Ivy e a decepção silenciosa de Peter ecoam uma história paralela, menores em escala, mas igualmente humanas. As vidas parecem se mover em direções divergentes, cada uma carregando seu pacote de perdas, renascimentos e desafios. A vizinhança com Pan traz leveza para Filipa e Nina, mesmo que ainda carreguem o medo de Jaques. Pan as acolhe sem julgamentos, como quem abre a porta para novas possibilidades. Já Léo, embora não apareça diretamente neste momento da trama, continua em conflito interno por tudo que vem acontecendo com Samuel e Marlon, o que contribui para o cenário instável que ele próprio sente escorregar entre os dedos. A situação de Samuel se torna o assunto do momento entre os que convivem com ele. O comportamento instável, as explosões, o álcool, o afastamento de Léo, tudo pinta um quadro preocupante. Vivian, irritada, tenta chamar a atenção do rapaz para a gravidade de seus atos. Mas Samuel está no limite entre a dor, o orgulho e a confusão emocional, e isso torna qualquer conversa ainda mais difícil. E no centro desse turbilhão, Filipa segue encarando Jaques, percebendo que ele está mais desesperado e imprevisível do que nunca. Naquele quarto, olhando nos olhos dele, ela entende com clareza: sair dali é mais urgente do que imaginava. A batalha apenas começou, mas agora ela não está mais sozinha. Quinta-feira, 27 de novembro. Filipa ainda estava com o coração disparado quando, trancada no quarto da mansão, conseguiu finalmente despertar a atenção de Rosa e Dalva. A aflição dela parecia atravessar as paredes, e as duas, já estranhando o silêncio da casa e a ausência de movimentação, sentiram algo errado. Dalva correu primeiro, batendo a porta com força, chamando Filipa pelo nome. Rosa, percebendo a gravidade da situação, não hesitou. Pegou o telefone e chamou a polícia antes mesmo que qualquer resposta viesse de lá de dentro. A tensão tomou conta da casa, e a movimentação chamou a atenção de Jaques, que surgiu no corredor pouco depois. Quando Jaques percebeu que Rosa havia chamado a polícia, a expressão dele mudou rapidamente. Ele abriu a porta e libertou Filipa, tentando manter um ar de normalidade, como se nada daquilo fosse grave demais, como se tivesse apenas acontecido um mal-entendido bobo. Filipa saiu apressada, nervosa, os olhos arregalados revelando o medo que ela não conseguia mais esconder. Rosa a acolheu imediatamente, tomando-a pelos ombros, demonstrando que estava ali por ela. Com a presença da polícia confirmada, Jaques não teve escolha a não ser recuar, e a tensão se espalhou pela mansão como uma nuvem pesada, que parecia anunciar que aquela convivência nunca mais seria a mesma. Rosa não demorou para revelar sua decisão. Afirmou a Filipa que tomaria uma atitude definitiva para resolver a situação de Jaques. O clima entre eles já se deteriorava há algum tempo, e o episódio apenas acelerou uma certeza que Rosa vinha alimentando em silêncio. Filipa ouviu a promessa com um misto de alívio e preocupação, sabendo que qualquer enfrentamento com Jaques poderia desencadear consequências imprevisíveis. Mas Rosa estava firme, decidida, com o olhar determinado de quem já cruzou um limite que não se desfaz. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Sofia comemorava com uma alegria quase infantil a mudança de Filipa para perto delas. Para a menina, aquela mudança não era apenas física, era simbólica, uma vitória afetiva, a garantia de que Filipa estaria mais próxima, mais presente, mais protegida. A notícia circulou rapidamente entre aqueles que conviviam com a jovem e trouxe um novo fôlego à rotina que vinha sendo tão desgastante. A repercussão do episódio também fez com que Rosa fosse chamada para um programa de televisão. A história, carregada de drama, impacto social e nuances humanas profundas, despertou o interesse da mídia. Rosa, sempre cuidadosa, sabia o peso de se expor publicamente, mas reconhecia que sua voz poderia ajudar outras pessoas que, assim como ela, enfrentavam situações difíceis dentro de suas próprias casas. A decisão de aceitar o convite trouxe um ar de responsabilidade à sua figura, e Dalva a apoiou de imediato. Enquanto Rosa ganhava visibilidade, Nina vivia um momento completamente diferente, um encantamento novo, inesperado, tomando forma aos poucos. Ela conheceu Yonan,
E a energia desse encontro trouxe algo leve, fresco, que fez com que seu rosto se iluminasse de um jeito que não acontecia há muito tempo. Nina, ainda navegando em meio a tantas tensões e conflitos, encontrou em Yonan uma curiosidade inesperada, uma vontade de explorar possibilidades. Marlon, por sua vez, se via tomado por pensamentos que até pouco tempo atrás não imaginava ter. Ele começou a cogitar a ideia de estudar direito, uma alternativa que parecia distante de sua vida como policial, mas que agora surgia carregada de sentido. O que antes parecia um futuro definido se tornava questionável, maleável. Marlon estava amadurecendo suas escolhas com um olhar mais crítico sobre o mundo, sobre si mesmo, e sobre os caminhos que desejava trilhar. Enquanto isso, Samuel conversava com Davi e Ayla sobre as atrocidades cometidas por Jacques. Era como se ele precisasse dividir o peso daquelas revelações, buscar apoio, validar a realidade cruel que testemunhara. Davi, porém, não acreditava no irmão. Ele se recusava a enxergar Jacques sob a ótica de um algoz, talvez por medo, talvez por negação, talvez por acreditar que reconhecer isso significaria desmoronar todo um passado. A frustração nos olhos de Samuel era evidente. Ele se sentia sozinho, incompreendido, num conflito emocional que parecia crescer a cada dia. Léo também vivia um turbilhão de emoções, mas o foco do seu espanto foi outro: a decisão de Marlon de voltar a estudar. Era algo que mexia diretamente com ele, com seus sentimentos, com a história que compartilhavam, e com aquilo que Samuel vinha interpretando equivocadamente. Léo, dividido entre seu próprio sofrimento e o impacto de suas reações na vida de Samuel, tentava equilibrar-se entre o racional e o emocional. E foi nessa confusão de sentimentos que Samuel, ao visitar Ricardo, acabou se deparando com uma surpresa que não esperava: viu Tânia no hospital. O encontro deixou desconcertado, quase sem palavras, como se estivesse testemunhando uma peça que não fazia sentido dentro do enredo que conhecia. A presença de Tânia ali despertou perguntas, suspeitas, e uma inquietação que não tardaria a se transformar em mais um capítulo tenso dentro da trama que envolvia todos ao seu redor. A vida parecia caminhar em blocos paralelos, cada personagem enfrentando suas próprias batalhas, mas todas elas entrelaçadas de algum modo. Filipa, agora em segurança, tentava reorganizar a própria vida enquanto observava Rosa se fortalecer publicamente. Rosa, por sua vez, equilibrava a exposição na mídia com a luta pela própria liberdade e pela de sua família. Nina se abria para novos afetos. Sofia celebrava pequenas vitórias emocionais. Léo tentava não desmoronar diante dos sentimentos conflitantes. Marlon reconstruía seu caminho. Samuel, perdido e pressionado, buscava apoio onde podia. E Tânia, sempre envolta em mistérios, surgia no hospital como um novo nó na narrativa. Tudo parecia avançar rapidamente, mas com um peso emocional profundo. Cada movimento carregava consequências, e cada consequência parecia puxar outra. A casa de Jacques já não era mais apenas um espaço físico. Era o símbolo de uma crise que todos, em diferentes intensidades, tentavam superar. E agora, com Filipa longe de lá, com Rosa disposta a lutar, e com a polícia envolvida, era impossível ignorar que a situação chegará a um ponto crítico. Em meio a essas tensões, havia também os gestos silenciosos de apoio, as pequenas demonstrações de afeto e cuidado, as trocas que, mesmo discretas, revelavam que ninguém estava totalmente sozinho. E era esse equilíbrio frágil, mas presente, que dava fôlego à narrativa, permitindo que cada personagem seguisse adiante, apesar das dores, dos medos e das incertezas. A história se movia, intensa, pulsante, com cada ação provocando ondas que reverberavam entre todos. E naquele instante, com Filipa livre, Rosa fortalecida, Nina encantada, Marlon decidido, Léo surpreendido, Samuel inquieto e Tânia surgindo como uma surpresa, ficava claro que as próximas viradas estavam prestes a acontecer, e que nada mais seria simples dali em diante. Sexta-feira, 28 de novembro. A revelação de Tânia caiu sobre Samuel como um balde de água gelada no meio da madrugada. Eles estavam no corredor silencioso do hospital, e o ar frio dali parecia amplificar cada palavra dita. Tânia, com aquele jeito sempre calculado, mas agora mais frágil do que o habitual, contou a Samuel que Ricardo tinha um vídeo incriminador sobre Jacques. Não era uma suspeita, não era um boato, era concreto, real, um material que poderia virar tudo de ponta cabeça. Samuel sentiu o chão sob os pés vacilar. Se antes ele já carregava dúvidas, angústias e frustrações sobre Jacques, agora sentia o peso de uma verdade que podia explodir a qualquer momento, iluminando todos os cantos escuros que vinham sendo escondidos por tanto tempo. Ainda atônito com o que ouvirá, Samuel tentou entender os detalhes,
mas Tânia falou apenas o suficiente para que ele compreendesse a gravidade da situação. Ela estava ali não por acaso, e o fato de Ricardo ter guardado esse vídeo mostrava que o homem temia pela própria vida ou, no mínimo, sabia com quem estava lidando. A revelação abriu um portal interno em Samuel: medo, revolta, senso de justiça e uma urgência crescente de agir. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Léo tomava uma decisão que mexia profundamente com seu coração e com o de Marlon. Ela decidiu ajudar Marlon a estudar. O gesto, simples na superfície, carregava camadas emocionais densas. Marlon vinha questionando sua trajetória, pensando seriamente em largar a carreira policial para entrar na faculdade de Direito. Léo percebia nele uma fome nova de mudar, de reconstruir-se, e mesmo que ainda estivesse fragilizada com tudo que envolvia Samuel, ela não queria que o passado, nem as dores, impedissem Marlon de evoluir. A atitude dela, cuidadosa, madura, trouxe um respiro inesperado para Marlon, que sentiu o apoio como um abraço silencioso. Mas o turbilhão emocional de Samuel estava longe de acalmar. Com o segredo revelado por Tânia queimando em suas mãos, ele decidiu ir até o hospital confrontar Jaques. A cena foi direta, quase brutal. Jaques estava ali, encarando a situação com o cinismo habitual, e Samuel, tomado por uma indignação que vinha sendo acumulada por meses, despejou suas acusações. Perguntou o que Jaques tinha feito com Ricardo, por que o vídeo existia, qual era o motivo por trás de tanta crueldade. Jaques tentou manter a compostura, mas a presença de Samuel soou como um lembrete incômodo de que nada estava tão sob controle quanto ele imaginava. Em meio à tensão do confronto, Jaques teve outro choque. Sentiu novamente o perfume de Tânia. A fragrância, tão marcante para ele, atravessou o ar do hospital como uma memória viva, quase fantasmagórica. O cheiro mexeu com ele de um jeito que não conseguia esconder. Jaques ficou alerta, desconfortável, inquieto, como se o passado tivesse entrado no quarto sem pedir licença. Para um homem como ele, que vivia do controle, aquela sensação era mais perturbadora do que admitiria. Do lado de fora de todo esse caos, Léo enfrentava seu próprio tipo de constrangimento. Ela havia marcado um momento com Marlon, seguindo a decisão de ajudá-lo nos estudos, mas Samuel apareceu ao mesmo tempo. A situação foi desconfortável, densa, carregada de silêncios que diziam mais do que qualquer fala poderia expressar. Léo ficou no meio dos dois como se estivesse pisando em vidro. Marlon tentava disfarçar o incômodo, mas seus olhos denunciavam tensão. Samuel, por sua vez, trazia no rosto a mistura de cansaço e ciúme que Léo conhecia bem. O ambiente ficou apertado, quase sufocante, e Léo precisou usar toda a delicadeza possível para que o momento não se transformasse numa explosão emocional. Enquanto esse conflito silencioso acontecia, Yonan continuava se aproximando de Nina de maneira gentil e leve. Ele reforçou o convite para viajarem juntos, e Nina, que vinha de tantos desgastes, humilhações e perigos, sentiu algo novo nascer dentro dela. Um desejo de respirar, de mudar de ambiente, de se permitir sentir algo bom sem medo de represálias, sem sombra de Jaques. O convite de Yonan não era apenas uma viagem, era uma brecha de liberdade. Na mesma hora, Rosa vivia seu momento mais emocionante. Ela foi ao programa de televisão para falar sobre o Alzheimer, e sua fala tocou profundamente todos que estavam ali. Rosa não era uma figura qualquer, sua vida atravessava dores, enfrentamentos, abusos, medos, mas naquele instante ela estava firme, consciente da importância da sua voz. Quando falou sobre a doença, expôs sua própria vulnerabilidade, a batalha constante contra o esquecimento, e como temia desaparecer dentro da própria mente. Foi um daqueles momentos raros em que a dor se transforma em força. A plateia se emocionou, e até a produção parou para ouvir cada palavra. Rosa, mesmo fragilizada, mostrava uma coragem que ninguém podia negar. Enquanto isso, de volta ao hospital, Mauro se aproximou de Jaques para alertá-lo sobre a presença de Samuel ao lado do leito de Ricardo. A notícia deixou Jaques ainda mais desconfortável. Ele sabia que Samuel estava reunindo informações, e agora, com o vídeo mencionado por Tânia, o jogo ficava perigosamente desequilibrado. O olhar de Mauro dizia mais do que seu tom formal. Eles estavam em risco, e Jaques precisava acelerar seus próximos passos. Rosa, por sua vez, mal teve tempo de respirar depois da entrevista emocionante. Ela precisava se preparar para a nova audiência sobre sua curatela. A exposição pública a deixou mais forte, mas também mais vulnerável. Jaques não reagiria bem a essa movimentação, e todos que a cercavam sabiam disso. Ainda assim, Rosa se vestiu, se arrumou, olhou para o espelho e reconheceu uma nova versão de si mesma, mais resistente, mais consciente,
mais disposta a lutar por sua liberdade. Dalva, sempre ao lado, lhe ofereceu apoio silencioso, um toque no ombro, um gesto que dizia: "Eu estou aqui." A atmosfera ao redor de Rosa era de expectativa e de tensão. A audiência poderia mudar tudo. Poderia libertá-la ou aprisioná-la ainda mais. Mas Rosa já não era a mesma mulher que caminhava com medo pelos corredores da mansão. Agora, ela enfrentava Jaques não só com coragem, mas com uma rede de apoio que crescia a cada dia. Filipa, Dalva, o público que a ouviu, até mesmo aqueles que começavam a enxergar a verdade por trás da máscara de Jaques. Cada personagem, em sua própria rotina, sentia o impacto desse momento. Léo tentava equilibrar o coração com duas histórias que colidiam uma na outra. Marlon se via desafiado a seguir em frente, mesmo com os conflitos ao redor. Samuel vivia o ápice dessa busca pela verdade, e agora carregava uma revelação capaz de incendiar a trama inteira. Nina ensaiava novos passos de liberdade. Ionan oferecia acolhimento. Mauro tentava evitar um desastre. Ricardo, silencioso em seu leito, era o ponto-chave de tudo. Tânia continuava orbitando perigosamente entre a verdade e o medo. E Jaques, pela primeira vez, parecia sentir o cerco se fechar. O clima se adensava, as linhas da história se cruzavam, e a cada movimento, o inevitável se aproximava. A verdade estava prestes a estourar, e ninguém sairia ileso. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.